Bom, pessoal, nessa aula a gente vai aprender o que é mol e o que é U, que é a unidade de massa atômica. O mol é uma das unidades de conversão mais importantes que a gente tem na química, porque é com ele que a gente vai aprender a converter as unidades de medida do nível atômico para gramas, que é uma unidade conhecida que a gente trabalha no dia a dia e que a gente consegue usar, né? Trabalhar com uma balança, por exemplo, e ter uma noção de quantidade. Então, olha só. Importante. Quando a gente fala de química, né? É bem interessante porque falar de química significa falar de átomo, né? É difícil você falar de química e não pensar em átomos. Átomos, moléculas, ou seja, tudo que é o constituinte da matéria, tá? E aí a gente fala em átomo, a gente pensa assim, não dá para ver, né? Como que a gente vai ver um átomo? Não dá para ver nem um átomo, nem uma molécula. E aí muito menos conseguir pegar, né, uma certa quantidade de átomos ou de moléculas para conseguir fazer alguma coisa, tá? Então a grande questão é, se a gente não consegue nem ver, como que a gente vai conseguir medir um átomo ou uma molécula? Bom, por exemplo, o que a gente mais trabalha em química, né, são as reações químicas. Então, quando a gente faz uma reação química, ou seja, uma transformação, né, para obter uma nova substância, uma ou mais substâncias novas, a gente tem que pegar sempre uma quantidade certa, tá? Quando eu falo quantidade certa, a gente está falando de uma reação balanceada, tá? Que é o que a gente chama de estequiometria, tá? Claro, você trabalha numa indústria e você não vai colocar quantidades que antes não foram estudadas e calculadas. Então, essa quantidade certa, né, ela foi estudada primeiro. Mas como que você vai conseguir pegar uma certa quantidade se você nem vê a substância, né? Então, daí, tornou-se muito importante criar uma unidade de medida, tá, que fosse própria para conseguir medir, né, mensurar tudo que for do nível atômico, tá? Então, quando a gente for falar de átomo ou molécula, né, tamanho atômico, a gente vai precisar de uma unidade específica, característica para esse tipo de substância, tá? Então, essa unidade específica é o que a gente chama de U, tá? Esse U significa unidade de massa atômica, tá? Então, quando a gente expressa uma quantidade de um determinado elemento químico ou de uma substância química em U, significa que a gente está falando de uma única unidade daquela substância, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar a glicose, por exemplo. Se você estiver falando de uma molécula de glicose, você vai expressar a massa dessa molécula, dessa única molécula, em U, unidade de massa atômica, tá? Então, essa unidade é usada para você conseguir expressar quanto que é a massa de uma única molécula. Bom, se você sabe a massa de uma molécula, você consegue saber de 2, de 10 e assim por diante, tá? Só que, por exemplo, que nem a gente falou aqui, ó, no slide anterior, eu preciso, né, conseguir, para fazer uma reação química, eu preciso de quantidades que eu consiga ver, que eu consiga pesar, que eu consiga usar uma balança, tá? Então, quer dizer, chamar uma molécula de U não está resolvendo muita coisa, porque eu ainda não vou conseguir usar uma balança convencional que expressa uma unidade de medida em U, tá? Então, daí surgiu uma outra unidade chamada de mol, tá? Então, o que acontece? O mol é uma unidade usada para transformar uma unidade de massa atômica em gramas. Então, aqui que vem a grande importância da unidade chamada mol, tá? O mol, ele serve exatamente para isso, para transformar o U em gramas. Se eu tiver uma massa em gramas, eu consigo pesar, eu consigo usar uma balança e aí eu consigo trabalhar,
Tudo bem? Bom, o que significa mol? Tá? Mol, tá? A gente costuma chamar de quantidade de matéria, tá? Então, quando eu falar quantidade de matéria, eu tô querendo dizer mol, tá? É a mesma coisa. Bom, é uma unidade de medida, né? Assim como eu falei, usada para transformar unidade de massa atômica em gramas, só que eu preciso entender que ela é uma unidade de medida que compreende essa quantidade enorme de unidades. Então aqui eu estou usando a dúzia como exemplo. Então, por exemplo, se eu tiver uma dúzia de qualquer coisa, eu tenho 12 unidades de qualquer coisa. Então, por exemplo, uma dúzia de bananas, eu tenho 12 bananas. Se eu tiver uma dúzia de ovos, eu tenho 12 ovos, tá? Então, quando eu falar o termo dúzia, eu tô querendo dizer 12 unidades, não importa do que. Da mesma maneira, quando eu falar mol, eu tô querendo dizer 6,02 vezes 10 a 23 unidades, tá? Mesma ideia da dúzia. Por exemplo, se eu tiver 1 mol de bananas, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 bananas. Claro que é uma quantidade absurda, né? Então, a gente vai dizer o seguinte: mol não serve. Pode ser usado? Pode, mas ele não serve para medir coisas grandes, tá? Por exemplo, para que eu vou querer 6 vezes 10 é 23 bananas, ovos, cadeiras? Não tem sentido, tá? Da mesma maneira que não tem sentido eu falar que eu quero 12 átomos de algum elemento químico. Quer dizer, eu não vou, da mesma maneira que eu não consigo pesar um átomo, eu não vou conseguir pesar 12. Tá? Então, cada unidade de medida, ela tem uma serventia. E pra gente, né, a nível atômico, a nossa unidade de referência vai ser um mol, tá? Só para entender, ó, 6 vezes 10 é 23, é toda essa quantidade enorme de unidades, tá? Então, quando eu falar em átomos, tá? Átomos, mol vai ser importante. Quando eu falar em íons, mol vai ser importante. Quando eu falar em moléculas, tá? Também importante. Então, essa quantidade de mol, ela vai servir para coisas muito, muito, muito pequenas, que eu chamo de nível atômico, tá? Uma coisa interessante, assim, ó, quando a gente estuda a tabela periódica, tá? Então, a gente tem lá um quadradinho, né? Nesse quadradinho da tabela periódica, a gente sempre vai ter 3 coisas importantes. No mínimo, eu preciso ter essas 3 informações, que é o número atômico, tá? O símbolo do elemento químico e o número de massa, tá? Então, o que nos interessa nesse momento é o número de massa. Então, aqui, ó, quando a gente fala do elemento atômico, elemento químico, cloro, eu quero dizer que ele tem 35,5 de massa atômica, mas 35,5 U, tá? Assim como eu disse anteriormente. Então, eu estou querendo dizer que aqui, ó, eu estou falando de um único átomo, tá? Então, se eu falar um único átomo de cloro, qual que é a massa dele? 35,5 unidades de massa atômica, tá? Então, toda vez que a gente estuda a tabela periódica e a gente estuda cada elemento químico e chega a estudar a massa atômica, a gente está falando do U, tá? Por quê? Lá a gente está se referindo a um único elemento químico, tá? Então, aqui, ó, né, para entender um pouquinho melhor, né, existe esse exemplo aqui, ó, que é uma balança, tá? Imagina uma balança imaginária, claro que ela é imaginária, né? E num dos pratos da balança você coloca um átomo, tá? No outro prato, para conseguir equilibrar, né, e ficar realmente balanceado, eu vou colocando U, tá? Então, eu vou colocar a quantidade de U suficiente para conseguir equiparar a massa do elemento químico. No caso aqui eu tenho flúor. Lá na tabela periódica, o flúor tem massa atômica 19. Então, um átomo de flúor, ele tem 19 U, unidades de massa atômica, tá? Então, cada U equivale
tá? A uma medida que vai corresponder à massa do elemento químico de acordo com aquele número que tem na tabela periódica, tá? Então, aqui, ó, a gente está falando do flúor. Então, para equilibrar os pratos, é preciso colocar 19 unidades de massa atômica, tá? Por quê? Porque a massa atômica do flúor é 19. Da mesma maneira que se a gente for fazer o mesmo raciocínio para o sódio, tá? Na tabela periódica, a massa atômica dele é 23. 23U. Então, do lado de cá, eu preciso de 23 unidades de massa atômica para conseguir equilibrar os pratos da balança. E isso acontece com todos os elementos químicos da tabela periódica, tá? Então, aqui, ó, né, como eu disse, ó, já sabemos que não tem como pesar um único átomo numa balança real, tá? Então, a gente vai usar o mol. Como eu disse antes, o mol é a unidade que transforma U em gramas, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver 1 mol de átomos de cloro, ou seja, se eu tiver 6,02 vezes 10 a 23 átomos de cloro, eu consigo uma massa em gramas, tá? E o interessante é o seguinte, ó, a massa atômica que tem lá na tabela periódica, que a gente já viu que é U, tá? Se a gente pegar exatamente 1 mol de átomos de cloro, numericamente vai ser a mesma coisa, tá? Continua sendo o mesmo número, só que agora eu vou entender que a unidade é diferente, porque se eu pegar 1 mol de átomos de cloro, eu tenho 35,5 gramas de cloro. Tudo bem? Bom, aqui eu tenho vários exemplos. Então, olha só. Aqui, ó. Um átomo de hidrogênio. Um átomo só. Na tabela periódica, a massa é 1. Então, uma unidade de massa atômica. Mas se eu tiver 1 mol de átomos de hidrogênio, a minha massa vai ser 1 grama. Tá? Oxigênio, na tabela periódica, a massa dele é 16, então um único átomo de oxigênio, massa 16 unidades de massa atômica. Mais 1 mol de átomos de oxigênio, a minha massa passa a ser em gramas, numericamente a mesma coisa, continua sendo 16. Enxofre, o elemento químico enxofre, na tabela periódica, massa 32, então um átomo de enxofre tem massa 32U, unidade de massa atômica, mais 1 mol de átomos de enxofre vai ter uma massa de 32 gramas, tá? Carbono, na tabela periódica, massa 12, 1 mol de átomos de carbono, massa 12 gramas. Se vocês repararam bem, ó, aqui, ó, um átomo, aqui a gente tem 1 mol de átomos, ou seja, 1 mol eu juntei 6,02 vezes 10 a 23 átomos para eu conseguir usar a unidade em gramas, tá? Para a molécula, o raciocínio é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, a molécula de CO2 tem uma massa de 44 unidades de massa atômica. Por quê? Porque o carbono tem uma massa 12, cada oxigênio é 16. A hora que eu somar 12 com 16 com 16, a minha massa é 44, tá? 1 mol de moléculas de CO2, 44 gramas, tá? Molécula do oxigênio, O2, cada oxigênio é 16, a molécula é 32. 1 mol de moléculas vai ser 32 gramas, tá? Massa da água, 18. Hidrogênio 1, oxigênio 16, então uma molécula de água tem 18 unidades de massa atômica, mais 1 mol de moléculas, 18 gramas. Aqui a gente tem a glicose, ó, C6H12O6, é uma molécula de glicose, massa 180U. 1 mol de moléculas de glicose, a massa é em gramas, 180 gramas. Ó. Aqui a gente está falando de moléculas, né? Então, só para lembrar, para a gente achar a massa de uma molécula, a gente tem que fazer a somatória de todos os átomos que compõem essa molécula. Então, aqui, ó, eu coloquei a glicose como exemplo. Ó.
O carbono na tabela periódica, massa 12. O hidrogênio na tabela periódica, massa 1. O oxigênio na tabela periódica, massa 16. Então, aqui, olha só, eu coloquei carbono 12U, que é a massa de 1, vezes os 6 átomos que aparecem na molécula, lá, ó, 6, tá? O hidrogênio, a massa na tabela periódica, que é 1, vezes a quantidade de átomos. Olha lá, ó, são 12 átomos de hidrogênio, vezes 12. O oxigênio, a massa de um átomo de oxigênio na tabela, 16 unidades de massa atômica, vezes a quantidade que aparece na fórmula, que é 6, tá? Fazendo essas continhas, a gente vai somar todos, e aí é onde a gente encontra o 180U, se eu estiver falando de uma molécula só. Se eu estiver falando de um mol de moléculas, 180 gramas. Tudo bem? Então, olha só, eu vou terminar a aula agora, tá? Mas esse raciocínio vai valer sempre, tá? A quantidade em mol sempre vai ser usada para transformar a unidade de massa atômica, que é aquela que a gente pega na tabela periódica, para transformar diretamente em gramas. Até a próxima!